Olá pessoas, aqui é o arquiteto Aaron Costin. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com modelagens mais artesanais de tudo aquilo que o Revit ele não te permite fazer com as ferramentas automáticas, né? Então eu vou dar alguma ideia, né, das possibilidades de criação usando elementos aqui dentro do próprio Revit e depois vou dar uma ideia também de como criar elementos parametrizados através de outras famílias, né? Então o que a gente vai trabalhar primeiro são os modelos in place, aqueles que você modela aqui dentro do próprio projeto. Depois a gente vai trabalhar com famílias parametrizadas criadas fora do Revit, né? Então eu vou esticar só essa laje aqui, editar ali, dar um trim para arrematar, só para, sei lá, construir alguma coisa aqui nesse espaço. Digamos que eu precise de uma mesa customizada. Como é que você criaria, né, uma mesa? O Revit não tem uma ferramenta criar mesa automaticamente, né? Então você trabalha com elementos modelados mais artesanalmente. Então para isso, a gente vai lá no menu Home, na flechinha para baixo do Component, Model in Place. Você vai escolher a categoria a qual vai pertencer esse elemento, né? Porque isso vai determinar algumas coisas de características. Por exemplo, se eu trabalhar com Furniture e um corte passar no meio da minha mesa, a mesa não vai ser cortada, ela vai mostrar sempre essa mesa em elevação, né? Então é bom você sempre configurar certinho a qual categoria que pertence. Mesa é Furniture, mobiliário. Ok. Mesa. Aí ele já abre para a criação dessa nova família. Vamos fazer os pés da mesa. Aliás, toda a mesa vai ser constituída por extrusões, né? Extrusões, ó, se eu parar o mouse ali, ó, você desenha esse rosinha, quando você finaliza, você extruda esse perfil, como está sendo demonstrado. Essa é a lógica. Então, vou abrir a planta nível 1 executivo ali, vou desenhar os pés da mesa com extrusão, né? Fazer quadradinhos, por exemplo, quadradinhos de 10 por 10, 10 por 10. Selecionar, copiar 1 metro para o lado, copiar 2 metros para baixo, ou o tamanho que você precisar, né? Então, ó, fiz os perfis, pode ser separado assim, né? Não precisa ser um perfil único. Finaliza ali. Lembra que a minha calçada está 5 centímetros para baixo, então, ó, como é que eu dou a altura? Onde começa? Extrusion Start começa a menos 5 e tem um total de altura de... Se eu precisar de 75 de altura, então eu vou precisar de 70 aqui. Ó, 70 mais menos 5, ele vai dar o total de 75 centímetros de altura. O menos 5 é porque a base fica na calçada. Não sei se vocês estão acompanhando o tutorial, ó, mas essa minha calçadinha fica 5 centímetros abaixo do nível 0 ali que ele está criando inicialmente. Como é que eu troco o material dos pés da mesa? Seleciono. Venho aqui em Material, by Category, Reticências, e digamos que é a madeira. Pego madeira ali. Então, se eu abrir o executivo, não vou enxergar porque eu mesmo, né, escondido nessa vista o mobiliário. Se eu abrir o layout, então eu posso enxergar ali. Então aqui eu consigo desenhar. Indo lá no menu Home Extrusion, vou desenhar uma mesa elíptica, digamos, elipse. Então, também não vou me preocupar muito com precisão, vou começar aqui, mas depois vocês podem fazer com mais cuidado. Isso. Então o tampo vai ser elíptico. Posso voltar para o 3D, finalizar, né? Como é que eu dou a altura dessa mesa? Ela vai começar a 70 no Extrusion Start e vai terminar a 72, digamos que é um vidro de 2 centímetros, né? Então começando a 70 e terminando a 72. Para mudar o material, seleciono, Material, aqui, né? Clica, Reticências, Glass, acho que é um vidro, ok? Ó, então fiz uma mesa de vidro. Se você precisar movimentar para os outros pavimentos, antes de concluir a finalização dessa mesa, você precisa selecionar e tirar esse work plane aqui, ó. Se eu não tirar esse símbolozinho, tanto do tampo quanto dos pés, ó, preciso pegar os pés também e tirar esse símbolozinho, você não consegue movimentar para os outros pavimentos, ele vai ficar sempre vinculado ao térreo, que é onde eu desenhei esses perfis. Então tem que tirar para depois você conseguir movimentar verticalmente para os outros pavimentos. Finalizo e pronto, tem uma família, né, criada genericamente ali, que seria uma mesa, né, uma coisa assim. Vamos criar um outro elemento por um outro modo de extrusão, né? Digamos que você precisa de um pilar retorcido aqui dentro do próprio Revit, né? Vou lá no menu Home, Component, Model in Place, Columns vai ser a categoria. Pilar
tecido. Esse eu vou trabalhar com o Blend. O Blend vai pegar um perfil da base e misturar com o perfil do topo, né? Então, se você tem a base rotacionada em relação ao topo, você pode ter algo retorcido. Então, o Blend é um modo de fazer sólidos por esse método aí, de unir a base com o topo. Pego lá, fazer a base, né? Você começa desenhando a base, eu vou pegar um retângulo, vou fazer tudo em 3D dessa vez, ó. 80 por 80, ok, já é um tamanho bom, né? Então, isso aqui é a base. Venho aqui para editar o topo. O topo também, vou pegar um retângulo, ó, eu vou fazer como se fosse igual a base, exatamente em cima, só que vou selecionar depois e rotacionar. Seleciono, rotate, 45 graus, enter, né? 45, enter, aí ele rodou. Quando eu finalizo esse sólido, ó, ele já mesclou a base com o topo. Posso dar uma determinada altura selecionando, vindo ali no depth, 300, por exemplo, né? Então tenho a altura ali, só lembrando que se ele for para começar na calçadinha, o começo tem que estar a -5. O first end ali, né? Daí ele baixa. Se quiser colocar de concreto, ó, seleciona, vem no material, na by category, reticências, pega o concreto, dá um OK. É isso tudo aí. Então assim que nós fazemos. Se precisar movimentar também para os outros pavimentos. Nesse caso aqui ele é um pouco diferente. Ele você consegue subir aqui nas flechinhas para subir ele para outro pavimento, né? Não precisaria desassociar do plano de trabalho. Então é um sólido um pouco diferente, mas enfim, temos aí outra ideia de como modelar elementos dentro do próprio Revit, um outro método de criação de elementos, né? Digamos que você precisa de uma caixa d'água. Então vamos lá no menu Home, Component, Model in Place de novo. Vamos trabalhar agora com Plumbing Fixtures, né? É um elemento de hidráulica. D'água. Ok, dessa vez eu vou trabalhar com um sólido criado por revolução, revolve, em que você desenha um perfil, como está demonstrado ali em rosa, e ele vai gerar aquele carretel, né? No nosso caso, a gente vai desenhar meia caixa d'água e revolucionar. Então, pega ali o revolve. Como é que ele funciona? Se eu passar a desenhar, o que eu vou estar desenhando inicialmente é o perfil. Só que, ó, vou desenhar o perfil para um qualquer ali, só para você ver que ele está desenhando no térreo. Dessa vez eu não quero desenhar no térreo. Digamos que eu quero a caixa d'água lá em cima, né, do telhado para empurrar para dentro do meu projeto. Então o que eu vou fazer? Vou, né, com a linha mesmo, mas eu vou configurar o plano de trabalho. Se eu ligar o show aqui, ó, meu plano de trabalho até agora estava no térreo, por isso que tudo que eu desenhei estava no térreo. Se eu precisar desenhar na vertical, tendo por exemplo essa parede aqui como referência, basta ir no Set, utilizar a opção Pick a Plane e pegar essa parede, ó, que tá ruim de ver, mas se eu trocar para Hidden Line eu vou enxergar melhor. Opa, vou pegar de novo o plano de trabalho, só para vocês enxergarem, ó, que tá difícil também eu desligar o plano de trabalho. Só tá difícil a visualização, mas eu sei que ali perto da porta eu consigo pegar. Ó. Vocês estão percebendo? Ele realça bem fraquinho azul, mas enfim, você tem que compreender que esse vai ser o seu plano de trabalho. Peguei ali. Para você garantir se pegou ou não, liga o show. E aí você deve ver o seu plano de trabalho na vertical. É ruim de ver por causa do contraste das cores, mas é isso aí que você tem que fazer. Pegar o plano de trabalho e ao invés de ser na vertical, é como se você tombasse, né, deitar, aliás, verticalizasse, deixasse de pé a sua prancheta para você conseguir desenhar na vertical. Abre uma vista que te favoreça o desenho, por exemplo, a elevação sul. E aqui você consegue desligar o plano de trabalho só para facilitar o desenho. Aí você pode desenhar o perfil de meia caixa d'água. Também não vou focar muito aqui no desenho, vou fazer mais para vocês terem a ideia. Posso fazer a tampa também. Um marco, ó, tem que ser certinho ali. Só que não é só fazer isso aqui, o perfil ele precisa ser sólido, aliás, precisa ser um ciclo fechado, não pode ser só linhas, né? Então eu vou dar um offset de 2 centímetros só para forçar, que eu sei que é a caixa d'água mais fina do que 2 centímetros, mas só para vocês enxergarem. Offset total, com o Tab eu pego todo o ciclo de linhas, ó. Tab, aponto para dentro e clico. Aí tem que fechar aqui em cima e fechar aqui embaixo também. Linha. Opa. Fecha lá em cima. Fecha aqui embaixo. Beleza, tenho meio perfil da minha caixa d'água. Basta eu desenhar o eixo agora. Troco aqui para Axis Line. Desenho um eixo que
né, seja vertical. Não importa o tamanho, ele pode ser pequenininho ou enorme, ele só vai determinar que ao redor desse eixo azulzinho é que ele vai revolucionar esse elemento e vai gerar o sólido. Então basta ir no Finish, ó, então ele já, se eu for lá em 3D, vejo que eu criei a caixa d'água, tá para fora ali do telhado, mas eu consigo selecionar ele, o sólido. Preciso desassociar o plano de trabalho. Se eu não desassociar, eu só consigo movimentar no plano infinito da parede aqui. Então eu preciso desassociar para movimentar em qualquer plano. Então aquele plano de trabalho, né, esse símbolozinho que aparece ali, desliga-se ele para você conseguir puxar ele para dentro do nossa parede, né? do telhado ali. Então vou abrir o nível 4 aqui, ó. Opa, abriu o Ceiling Plans, né? Tem que tomar cuidado, não é a planta de forro que eu quero. É planta baixa, Floor Plan nível 4. Enxergo ali, então é só selecionar a caixa d'água e empurrar para dentro ou colocar ela no lugar onde você queira, né? Finalizar. Ó, se a caixa d'água ela tivesse sendo cortada, né? Se eu pegasse o corte e passasse no meio da caixa d'água, como ela é um plumbing fixtures, né? Você vê ela sempre em elevação, ó, você não vê ela cortada. Os elementos de hidráulica, assim como o vaso sanitário ou a pia, né? Você não consegue cortar. Posso até selecionar e mover ali certinho para baixo, para ficar pousada. Enfim, você faria, né, barrilete, etc. Só para demonstrar um possível sólido feito com esse método Revolve, né? Um outro método que eu vou fazer, agora bem interessante, é o método Sweep. Então, digamos que eu precise ter um banco especial aqui, né? Então vou fazer um banco aqui, né? Um banco que siga um perfil bem maluco, né? Só para demonstrar. E com esse banco eu consigo também criar, por exemplo, um estádio, né? Alguma coisa assim, uma arquibancada mais complexa, usando essa outra ferramenta que nós vamos ver ali. Então vou lá no menu Home, na opção Component, Model in Place. Dessa vez o banco eu posso tratar ele como parede, né? Então vou ali em Walls, seria basicamente como paredes. Banco. O nome. Vou trabalhar então com a opção Sweep. A opção Sweep é muito interessante. O que você faz? Primeiro desenha um percurso através do Sketch Path, né? Posso ir lá em planta, né? Na planta do executivo para desenhar esse percurso. Então começo ali. Pode ser maluco esse percurso, né? Pode até pegar um arco. Enfim, o formato de percurso que você precise, e você vai extrudar um perfil ao longo desse percurso. Então, finalizei o percurso, vou ali no Finish. Preciso editar o perfil, vou aqui em Edit Profile, né? E passo a desenhar numa vista que favoreça a elevação sul, por exemplo, South. Ele vai desenhar, né, onde que está o centro de origem, exato nesse xizinho. Esse X ele marca justamente, né, o que você vai desenhar. Ó. Você vai desenhar o seu perfil ali onde está o X. Então desenha um perfil também no banco. Também. Lembrando que eu não estou preocupado com a precisão, né, mas em demonstrar a ferramenta. Então isso aqui seria um perfil do banco, né? Ó, notem que ele ficou desenhado ali, né, nesse plano representado por essas duas linhas. Finalizo lá em cima e finalizo de novo. Tenho, né, um banco bem estudado ao longo daquele percurso, uma coisa bem maluca. Posso colocar de concreto, por exemplo. Ó, seleciono, material, concreto. Coloquei ele de parede, né, e não furniture, porque se o corte passar, você enxerga esse banco cortado sendo de concreto, né? Finalizo, só para mostrar, né, se o corte estiver passando ali no meio, e está aqui já, né? Abro, enxergo o banco cortado como sendo de concreto, ó, né? Então ele mostra ali, fica bem mais fácil para fazer o executivo, etc. Então esses foram os elementos. Aliás, né? Eu falei que ia mostrar como é que faz um estádio. Se quiser fazer um estádio usando essa mesma ferramenta, vou fazer, né, um elemento aqui que eu vou apagar depois, mas ó, Home Component Model in Place. Walls, para trabalhar com paredes, estádio, né? Fazer um elemento maior aqui, vou na planta para desenhar o percurso,
digamos que o meu percurso seja lá, usando, né, o sweep também, ó. Então vou no sweep, sketch path para desenhar o percurso. Vou usar uma elipse para começar aqui, termina lá. Ok, então essa é a elipse, né, que seria o meu estádio em planta. Finalizo, vou desenhar o perfil agora, que vai ser arquibancada em corte, em Edit Profile. Ele vai te orientar para você abrir uma outra vista, não é possível desenhar em planta. Vamos lá na elevação oeste, por exemplo. Aí você passa a desenhar aqui, né, o perfil da sua arquibancada qualquer, né? Vou copiar múltiplos daqui, aqui, 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 né? Para dar uma ideia, fazer a ideia da cobertura também. Cobertura simples aqui, não vou ficar perdendo muito tempo com isso. Então, tá feia esse corte aqui, mas é só para vocês entenderem a ideia, né? Então esse é o perfil da arquibancada que vai revolucionar ao longo dessa elipse. Vou lá em Finish, Finish de novo, e ele criou, né, a arquibancada ou o estádio revolucionado. Posso colocar ele de concreto. Posso finalizar o modelo então, abrir a planta 1, não, vou abrir o nível 2 ali para enxergar e conseguir passar um corte. Se eu passar um corte aqui no meio então desse estádio, ó, como ele é de concreto, no corte, quando você liga o Fine aqui, né, você enxerga cortado já. Então tem todo o projeto. Poderia começar a cotar, né, fazer annotate, align, começar a cotar esses elementos. E, certo? Então só para demonstrar o poder aí dessas ferramentas de modelagem para vocês fazerem coisas mais complexas e menos usuais, né, do que a gente vinha fazendo ali. Não vou permanecer com isso aqui, né? Vou fechar ali, salvar o meu projeto. Então agora nós vamos ver como é que eu crio uma família paramétrica, né? Não dessas modeladas no local. Aliás, esses elementos eles não são considerados paramétricos, né? Porque você precisa modelar eles e alterar a própria geometria aqui, né? Você não tem indo no Edit Type, você não tem parâmetros de dimensão para você trocar, né? Então, esses são elementos modelados no local que não são paramétricos. Como que você faz, por exemplo, uma mesa paramétrica? Isso que a gente vai ver agora, né? Uma mesa em que você quer aumentar a espessura dos pés, quer aumentar a grossura do tampo, quer mudar o material através de parâmetros. É isso que a gente vai ver agora. A gente vai dar um exemplo de elementos parametrizados usando essa mesa. Vou lá no Rzão, New, Family, Metric Furniture, é o nome da família que a gente vai começar, né? Então, isso aqui é um projeto à parte, né? Lembrando que eu preciso mudar sempre as unidades antes de começar a desenhar. O N, lente, né? Unidades de comprimento, vou colocar para centímetros, que eu estou mais acostumado a desenhar em centímetros. E aqui embaixo colocar a vírgula, para caso eu precise fazer números quebrados. Então, só isso, né? Não vou trabalhar com metros quadrados nem com volume, então é só isso que eu preciso trabalhar para esse projeto aqui. Dou um OK. Então, tudo vai começar bem parecido com o que eu estava fazendo anteriormente, só que depois a gente vai adicionar parâmetros. Então, digamos que eu quero a mesa, né, com os pés quadrados também. Então, vou trabalhar com extrusão lá. Extrusion. Vou fazer o retângulo. Isso aqui é a planta, né? Estou vendo ele em planta, então eu vou fazer os pés ali 8x8 dessa vez. Desligar a espessura das linhas, né? Só para fazer dessa vez com mais precisão, ó. Vou jogar no meio, vou mover 100 para o lado e vou mover 50 para cima. Seleciono MM, pego o eixo, né? MM é aquele Mirror Peak Axis, seleciono os dois, MM, eixo aqui. Então tenho os 4 pés da mesa criados, né? A diferença agora, né, que eu vou finalizar, posso finalizar ali, né? E vou começar então a trabalhar com os parâmetros aqui da mesa, né? Como é que eu adiciono então propriedades para a espessura dos pés, né? Ou
distância entre os pés no maior sentido e distância entre os pés no outro sentido. Tudo isso eu trabalho criando antes planos de referência, né? Então vou lá no menu Home, Reference Plane, e vou precisar criar diversos planos de referência aqui. Um aqui, um por fora. Esses planos de referência vão servir para referenciar os nossos sólidos e amarrar os parâmetros. Aqui e aqui, beleza. Então, o que eu preciso começar a fazer é amarrar o sólido a esses planos. AL, pego um plano, face do sólido, amarro. Pego o plano, face do sólido, amarro no cadeado. Pego o plano, face do sólido, amarro. Pego o plano de referência, face do sólido e amarro. Tem que fazer aqui também. Referência, face do sólido, amarro. Referência, face do sólido, amarro. E assim por diante, né? Para amarrar nesse sentido. Tem que fazer no outro sentido também. Então, horizontal, face, amarra. Horizontal, face, amarra. Horizontal. Tudo isso para que sua mesa, né, depois fique totalmente controlada por parâmetros, né? Então amarrei todos os elementos. Então, para a criação dos parâmetros da espessura dos pés das mesas, né, dessa mesa, nós vamos lá no menu Annotate, Aligned, pegar uma cota daqui até aqui, cota daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Então, essas quatro, vou com Ctrl A, né? Como é que eu faço eles virarem parâmetro visível lá quando você jogar o mesmo projeto? Label, flechinha para baixo, Add Parameter, vou chamar de espessura dos pés. Espessura dos pés. Então, ok. Ó, todos eles ganham o nome espessuras dos pés. Então, quando você jogar isso aqui lá para o seu projeto, você vai ter a possibilidade de fazer essa troca aqui. Vou salvar nessa família, File lá, né, no Rzão, Save As, Family, o desktop chamar de mesa. Beleza. Agora vou adicionar mais parâmetros, né? Lá no menu Annotate, Aligned. Daqui até aqui vai ser um outro parâmetro. Isso aqui vai ser, né, um Label, Add Parameter. Esse parâmetro vai ser distância longitudinal entre os pés. Outro parâmetro, Annotate, Aligned, daqui até aqui vai ser, né, essa cota, parâmetro, adicionar ali, vai ser a distância transversal entre os pés. Distância transversal entre os pés. Né? Então já tenho esses elementos. Se eu quiser mudar o parâmetro de material dos pés da mesa, eu tenho que pegar o sólido ali, né? E vou no Material aqui, ó, clico nessa lateralzinha aqui, não no By Category, nesse botãozinho ali. Você consegue adicionar um parâmetro que se chama material dos pés. É uma propriedade de tipo, né? Quando você entra lá no Edit Type, você vai enxergar. Ok. Então adicionei parâmetros para o material dos pés, né? Vamos trabalhar com a altura também, e isso eu posso ir numa elevação, por exemplo, front. Posso criar mais um plano de referência em elevação dessa vez, lá no menu Home, Reference Plane. Ó, criei um plano de referência, posso dar uma altura determinada ali de 75, por exemplo, e alinhar a L, né? Pego o plano de referência, pego o topo dos sólidos e travo o cadeado. Depois posso estabelecer uma relação lá com o menu Annotate, Aligned, entre esse plano e o chão, né? E chamar isso aqui de altura dos pés, né? Posso selecionar aqui, parâmetro, Add. Esse parâmetro vai ser altura
dos pés da mesa. Né? Ok. Então, com esses parâmetros já criados, né, a gente pode fazer, vou abrir a planta de novo, vamos criar então o tampo da nossa mesa. Vou salvar o projeto ali. Para criar o tampo, vou lá no menu Home Extrusion, né? Estou trabalhando com extrusões simples. Vou fazer um tampo que comece e termine ali, né? Mas vou dar um offset externo de 10 centímetros sem cópia, só para ele ficar um tampo que fique para fora dos pés. Né? Então fiz isso tudo ali, finalizo. Para o tampo eu consigo fazer, né, os parâmetros mais diretos aqui, né, da espessura do tampo e o comprimento e a largura, aliás, do tampo. Né? Então vou lá no menu Annotate, Align It, pego esta lateral, aquela lateral, puxo e essa referência aqui vai ser adicionar parâmetro. Então, isso aqui vai ser a comprimento do tampo. Então, comprimento do tampo. Annotate, Align It, daqui até aqui, né, do tampo, né? Isso aqui vai ser então a largura. Selecionar ali o parâmetro que eu vou adicionar. Vai ser a largura do tampo. Comprimento, largura. E agora vou na elevação lá. Elevação front, pode ser, né? Aqui, ó. Aliás, na back, que é onde eu já tinha adicionado os parâmetros. E vou puxar aqui para cima. Vou fazer o seguinte aqui, alinhar a parte de baixo do sólido com essa altura que é da altura dos pés. Assim, quando crescer a altura dos pés, eu sempre vou ter o tampo subindo junto, né? A L, pego então a base, o plano de referência, a base do sólido, fecho o cadeado. Com a altura aqui, 75, vou colocar só inicialmente 78 ali, só para ter 3 centímetros iniciais. Se você quiser trocar a espessura do tampo lá no seu projeto, você precisa adicionar um outro parâmetro aqui. Então vou lá no menu Annotate, Aligned, pego a referência, né, pego a parte de cima do tampo, puxo. Então esse parâmetro, vou lá adicionar, Add Parameter, vai ser então a espessura do tampo. Adicionei mais um parâmetro ali que é a espessura do tampo. Então você sobe lá depois a altura dos pés, o tampo vai subir automaticamente. Depois você muda a espessura do tampo. Então são valores e parâmetros todos independentes, né? Vou trocar só o material do tampo ali, ó. Colocar mais um parâmetro para o material. Seleciono Material, reticências aqui do lado. Aliás, não no By Category, no botãozinho ali, porque você vai adicionar um parâmetro. Material do tampo. Ok. Podemos salvar e se tudo deu certo, né? Vamos ver. Como é uma questão muito complexa, às vezes pode dar um ou outro errinho, né? Mas vamos jogar lá no nosso projeto. Eu dei um nome, né? Infelizmente vou precisar renomear com outro nome esse arquivo. File, Save As, Family. Vou chamar ele de mesa paramétrica, então. Que a gente no mesmo tutorial já criou um outro elemento com o mesmo nome. Carrega de novo ali no projeto. Ele cai nessa vista que não é visível, né? Mas ó, vou clicar ali, ele vai dizer, olha, você não está vendo nessa vista porque eu mesmo tinha desligado. Se eu ligar a lampadinha, veja, está ali. Mas vamos lá no 3D, ó, ver se tudo deu certo. Então vamos testar os parâmetros da nossa mesa. Selecionando. Vamos lá no Edit Type, vamos trocar os materiais dos pés, ó, está ali ó, as propriedades, reticências, vamos colocar madeira. Do tampo, vamos colocar vidro, glass. Puxar a opção glass em cima, ok. Vamos tentar então os outros parâmetros ali, né? Se você quiser mudar a largura do tampo, que está em 1,86 para 150, dou ok. Ó, o tampo esticou. Deu um problema de perda de referência. Ó. Ele esticou, mas esticou para onde, né?
Então vou precisar voltar lá e amarrar essa referência do tampo, porque ele esticou, mas não soube muito para onde esticar. Então vou abrir o floor plan, né? Então o que faltou aqui foi estabelecer relações de igualdade. Eu realmente esqueci de fazer isso, senão o tampo vai crescer só para um lado, né, e vai ficar assimétrico o seu desenho. Para estabelecer essas relações de igualdade com o eixo, né, esse eixo central, então a mesa vai crescer para os lados desse eixo, no outro sentido para cima e para baixo também, assim como os pés. Já vou aproveitar para amarrar os pés, porque os pés acho que iam dar problema também se eu não fizer isso aqui. Vou lá no menu Annotate, Aligned, para estabelecer a igualdade, ó, pego tampo, centro e tampo, puxo e ligo esse aqui, ó. Agora, você garante que essas, né, eles sempre vão estar simétricos em relação ao eixo da mesa. O tampo, isso aqui, né? Vou fazer também para o tampo no outro sentido. Cota aligned. Então, base do tampo. Eixo vertical. Outra dimensão. Subo ali e ligo o EQ. Tem que fazer isso para os pés da mesa também, senão ele pode deslocar também em relação. Vou lá no Annotate, Aligned, então pego referência, centro e referência, puxo e ligo o EQ. No outro sentido também, ó, pego referência, né, centro, referência, puxo e ligo o EQ. Agora, com isso eu garanto a simetria, né, ela vai ficar sempre simétrica, vai crescer proporcional para todos os lados, salvo. Então veja que são muitas relações paramétricas que você precisa estabelecer para que o elemento funcione, ou vai dar aquele tipo de problema que eu tinha mostrado ali para vocês. Carrega no projeto, vai dizer que já existe, que é sobrepor sim. Agora, acredito que tudo deve estar funcionando. Mas sempre é bom testar, né, para ver se não esqueceu alguma coisa. Selecionar, Edit Type, vamos então mexer. Se a largura do tampo for 200 e o comprimento for 300, né, então ela cresce proporcionalmente, ela abre, ela não criou aquele problema de assimetria. Eu posso aumentar a distância entre os pés, a transversal para 130, a longitudinal para 230, só para ver se ele cresce proporcionalmente. Cresceu. Posso aumentar ou diminuir a espessura. Vou lá na espessura dos pés, vou colocar 15 centímetros só para ver, né? Vai ficar muito grosso, mas enfim. Ó, cresceu certinho, não deu problema de assimetria. E vamos testar então a altura, que é o último parâmetro que falta, a altura dos pés. Se eu colocar 150, por exemplo, ó, a mesa sobe como um todo, beleza. E se eu selecionar a espessura do tampo, vou colocar 15 centímetros, 10, 15 centímetros, não é só para testar se os parâmetros funcionaram todos. Então tem uma mesa parametrizada, né? Ela ficou muito feia aqui, mas só porque eu estava testando os parâmetros. É importante que você teste, porque às vezes um ou outro parâmetro você esquece de colocar um controlador e pode dar problema. Então, pessoal, esse foi o tutorial a respeito de como que a gente consegue criar elementos paramétricos, né? Eu fiz aqui para o mobiliário, mas vocês podem fazer isso para outros elementos quaisquer, né? Até no próximo tutorial nós vamos ver como é que cria-se uma porta paramétrica. Então, muito obrigado e até a próxima.